Olá, amigas, olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Aaron Miranda. Hoje nós vamos falar de prescrição, em particular da prescrição trabalhista. Há diversas questões a serem abordadas, sobretudo a questão conceitual. Vamos lá, então, vamos falar de prescrição. Muito bem, a prescrição trabalhista, ela encontra assento no texto constitucional. Antes de adentrarmos especificamente na prescrição trabalhista, vamos falar da prescrição como um todo e o conceito de prescrição e a distinção de prescrição com decadência. Vamos lá. O artigo 189, 189 do Código Civil prevê que, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição. Então, olha que interessante. O artigo 189 talvez seja um dos artigos mais relevantes e importantes do sistema jurídico, pois, como regra geral, ele nos traz um conceito básico que nós aprendemos desde os primeiros anos da faculdade do estudo jurídico, que violado o direito, nasce para o titular desse direito a pretensão. Ou seja, o que é pretensão? É o interesse e a possibilidade dele agir juridicamente contra alguém que violou esse direito. Então, o direito material ele prevê as regras jurídicas e a base jurídica, e essa base, quando violada, dá ao titular do direito a pretensão. E essa pretensão, ela não é exercível, perceba o que eu estou dizendo para você, ela não é exercível eternamente. A pretensão, ela encontra limite na prescrição. Então, o que é prescrição? A prescrição é o limite temporal pelo qual você pode exercer a pretensão. Prescrição é o limite temporal pelo qual você pode exercer sua pretensão. Ou seja, sua pretensão ela não é infinita, ela tem limites no tempo e esse limite é dado pelo conceito da prescrição. Então, prescrição tem a ver com pretensão, que é matéria de direito material. De igual sorte, não podemos confundir prescrição com decadência. A decadência envolve justamente o direito em si. Eu não expliquei para vocês agora que violado o direito nasce a pretensão? Ora, o direito em si está relacionado à decadência e não ao exercício desse direito. Então, olha que interessante. A prescrição, ela atinge, digamos assim, um segundo nível. O primeiro nível, que é o direito em si, ele é atingido pela decadência. E quando decai o direito, você não pode nem mesmo exercê-lo, porque é como se esse direito deixasse de existir no mundo jurídico, falando de uma forma bem simplória aqui para vocês, tá bom? É muito importante as regras do Código Civil que tratam de prescrição, que são regras gerais do sistema, tá? Então é bem importante mesmo. Quero trazer à tona também a disposição do artigo 191 do Código Civil. No artigo 191 do Código Civil, nós temos que a renúncia à prescrição pode ser expressa ou tácita. O que é uma renúncia expressa? Onde diretamente as partes declinam do prazo prescricional. Ou uma renúncia tácita, quando a parte deixa de arguir a prescrição. Então, se a parte deixar de arguir a prescrição, é uma renúncia tácita, tá? Só que, em regra, a prescrição ela só pode ser renunciada depois que ela ocorreu. Você não tem renúncia prévia à prescrição, porque o que ocorre? Se você exercer seu direito, o direito exercido, ele implica na interrupção da prescrição. Então, há necessidade da fluência inteira da prescrição para que, após o exercício do lapso prescricional, você possa arguir, então, a prescrição. Tá? Você não pode arguir a prescrição de forma preliminar. E se você não arguir, é a renúncia tácita da prescrição, tá bom? Os prazos prescricionais não podem ser alterados pelas partes, mas a parte pode renunciar, diferente do prazo decadencial. O decadencial não comporta renúncia, tá bom? Não comporta renúncia. A prescrição pode ser arguída em qualquer grau de jurisdição e aproveita a todos envolvidos com aquele direito material, tá? É importante lembrar o seguinte: a prescrição, quando envolve um incapaz, ela só poderá ser arguida
quando a incapacidade cessar, tá? Porque contra o incapaz não há que se falar em prescrição. Mas a prescrição contra uma pessoa, contra o exercício e o direito da pessoa, ela se prorroga e se sucede com a vinda eventualmente de sucessores dessa pessoa, tá bom? É muito, muito importante lembrarmos então que não tem prescrição contra os incapazes, que nós não vamos ter prescrição contra os ausentes de país e aqueles que estiverem em serviço das Forças Armadas em tempo de guerra, tá bom? E também não vamos ter prescrição entre os cônjuges durante a constância do casamento, ascendente e descendente durante o poder familiar e entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, tá bom? É bem importante esses conceitos que estão lá no Código Civil, tá? E aí nós temos então as causas interruptivas de prescrição. O artigo 202 do Código Civil, como novamente regra geral do sistema, ele tem as causas interruptivas de prescrição. As causas interruptivas de prescrição, como estão lá no 202, são, por exemplo, um despacho de um juiz que determina a citação, mesmo que esse juiz seja incompetente. Tá? O despacho do juiz que determina a citação interrompe a prescrição. O protesto, e aí pode ser o protesto cambial ou protesto através de uma ação de protesto, a apresentação de um título de crédito, ou eventualmente um ato que transforme, um ato extrajudicial que transforme o conhecimento do direito de forma inequívoca, tá? São formas que você tem de interromper a prescrição. E a prescrição, uma vez interrompida, ela volta a fluir. E aí tem uma diferença entre o direito civil e o direito do trabalho, que mais para frente voltaremos a falar para vocês, tá bom? Essas são regras básicas envolvendo a questão de prescrição, e aí vale sempre observar os prazos prescricionais do direito civil, do direito penal, do direito tributário, do direito do trabalho, porque cada ramo do direito tem então o seu lapso prescricional, tá? Enfim, essas são algumas considerações preliminares sobre prescrição que a gente tem que sempre lembrar quando vamos falar do conceito, tá? Quando vamos falar do conceito de prescrição. E aí então nós caímos no artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. O artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, ele vai tratar da prescrição trabalhista. Se você puder, faça uma leitura do 7º 29. Lá no 7º 29 nós temos que a ação envolvendo créditos da relação de trabalho terá o prazo prescricional de 5 anos até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Vamos lá? Vamos trabalhar e esmiuçar esse conceito? Então, o artigo 7º da Constituição, ele fixa 2 prazos para nós. O prazo de 2 anos e o prazo de 5 anos. O que é a prescrição bienal prevista lá no artigo 7º, inciso 29? A prescrição bienal significa da data da ruptura do contrato de trabalho, o trabalhador poderá ingressar com ação pelos próximos 2 anos. Então, prescrição bienal. O trabalhador tem 2 anos para entrar com ação trabalhista, da data da ruptura do pacto laboral ou de quando o seu direito foi violado. Então, são 2 anos a contar da ruptura ou 2 anos a contar da data da violação do seu direito. Tá? Então, violado o direito, nasce para o titular a pretensão. Então, essa pretensão pode ser exercida durante 2 anos, ou da ruptura ou da alteração que gerou algum prejuízo, ou de alguma demanda que gerou algum prejuízo durante o contrato de trabalho, certo? E o direito que o trabalhador vai pleitear está limitado a 5 anos. Então, da data, olha o que eu estou te dizendo, da data que ele ingressou com a ação, ele tem 5 anos para cobrar direitos compreendidos nesse interregno. Então, o trabalhador não pode cobrar direitos trabalhistas de forma absoluta e irrestrita. Deve ele observar o lapso prescricional dos 5 anos. Então, o trabalhador só pode cobrar direitos trabalhistas dos últimos 5 anos a contar da data que ele ingressou com a ação. Então, vamos lá, o trabalhador ingressa com a ação, ele tem 2 anos para ingressar com a ação, da data que ele ingressou, retroage 5 anos para receber direitos trabalhistas. 2 anos para entrar com a ação, da data que ingressou, voltam 5 anos para cobrar os direitos trabalhistas compreendidos dentro desses 5 anos. Se o trabalhador foi diligente,
mais direitos trabalhistas ele pode cobrar. Se ele não foi tão diligente, esperou para mover a ação ao término do segundo ano, ele perdeu então alguns direitos trabalhistas, porque a prescrição fluiu e deixou então o trabalhador sem amparo legal. Mas tem uma observação a ser feita. O trabalhador pode exercer o direito de ação dele e pleitear direitos prescritos, não há problema nenhum quanto a isso. Acontece que a empresa poderá, sim, arguir em sua defesa a prescrição. E aí o juiz vai declarar a prescrição. Perceba, o juiz declara a prescrição, porque a prescrição já ocorreu, simplesmente a parte não está renunciando, a parte quer então que o juiz declare a sua ocorrência. O juiz declara a prescrição, porque é matéria de ordem pública, o juiz não pode aí, permitir com que as partes renunciem à prescrição, tá? A não ser que seja feita de forma expressa ou tácita, quando a parte assim concordar. Diferente do direito civil, que o juiz poderia até agir de ofício. O juiz do trabalho não pode conhecer prescrição de ofício, uma vez que prescrição é matéria de ordem pública e nós estamos lidando com verbas alimentares na Justiça do Trabalho. E por serem verbas alimentares, as verbas alimentares só são suscetíveis de prescrição se a parte arguir, caso contrário não. Tá? Bem importante essa ideia aí. E para nós, no artigo 7º da Constituição Federal, temos esse prazo unificado para trabalhadores urbanos, rurais, domésticos. Então não importa que tipo de trabalhador nós tenhamos, nós vamos ter justamente o prazo prescricional de 2 anos para entrar com a ação, 5 anos da data que ingressou, retroagindo. Tá? Temos só uma observação a fazer, que é o conteúdo das orientações jurisprudenciais 82 e 83 da Seção de Direitos Individual 1 do TST. O que prevê as OJs 82 e 83 da SDI? Que o prazo de aviso prévio deverá ser computado para fins de cômputo da prescrição. Então a prescrição ela não se inicia imediatamente ao término do contrato de trabalho se houve aviso prévio. A prescrição trabalhista só será iniciada, startada, ao término do aviso prévio. Então é como se o trabalhador ele tivesse o aviso prévio mais 24 meses para exercer o seu direito de ação. Tá? Mesmo o aviso sendo indenizado. Então, no aviso trabalhado, você tem a data, o último dia da data trabalhada, como início para os 24 meses, e se o aviso for indenizado, não há problema nenhum. Cria-se uma projeção desse aviso ficto, e a partir dessa projeção ficta é que se starta a prescrição. No entanto, é que o aviso prévio indenizado deve ser anotado na carteira de trabalho. E é justamente desse período que se starta os 2 anos, para o ingresso da ação trabalhista, certo? Então, o aviso prévio computa, sim, para fins de prescrição trabalhista. Outro detalhe importante nessa parte inicial é que não há na Justiça do Trabalho, na área trabalhista, decadência trabalhista, tá? Nós não falamos em decadência, exceto no processo administrativo. Então, nós não temos decadência na área trabalhista, exceto no processo administrativo, que segue as regras do processo administrativo padrão. E aí, lá no processo administrativo, sim, você tem decadência. Tá? O artigo 7º da Constituição, ele possui essa redação, e o artigo 11 da CLT também possui redação conforme o artigo 7º, fixando os mesmos prazos, bienal e quinquenal para o ingresso da ação. Mas lá no artigo 11 da CLT, nós temos uma exceção a tudo isso que eu falei. O artigo 11 da CLT, ao ele tratar de prescrição, ele faz uma ressalva que será imprescritível a ação declaratória para fins de reconhecimento de vínculo de emprego junto ao INSS. Então, o que isso significa? O trabalhador ele pode ter trabalhado numa empresa há mais de 10, 15 anos, e aí no momento dele se aposentar, ele precisa daquela contagem de tempo daquela empresa que ele trabalhou há 10, 15 anos para se aposentar. E aí ele ingressa então com uma ação trabalhista, pede o vínculo de emprego sem pedir qualquer verba condenatória, porque as verbas condenatórias já estão prescritas. E o trabalhador então pedindo esse vínculo de emprego, mesmo de período prescrito, basta ele mencionar que é para fins previdenciários. Lembrando então que o ônus da prova de provar o vínculo de emprego existente é do trabalhador. Ele fazendo a prova de que trabalhou para a empresa, ele poderá arguir então a prescrição, ele não poderá
a empresa não poderá arguir a prescrição, uma vez que ele quer o reconhecimento do vínculo apenas para fins previdenciários e não para receber verbas sobre esse montante. Tá? E uma vez reconhecido o vínculo trabalhista, seu objetivo é vínculo e a anotação na CTPS, o trabalhador terá que ingressar com uma ação contra o INSS para lá, na Justiça Federal, ele ter então o reconhecimento do vínculo trabalhista surtindo efeitos na seara federal, tá bom? Mas eu repito, essa ação prevista no artigo 11 da CLT de ingressar com a ação para fins previdenciários, mesmo que prescritos, valores prescritos, não gera direito à condenação, tá? E se o trabalhador pleitear esses direitos estão prescritos, bastaria a empresa em contestação arguir a prescrição, tá? Arguir a prescrição. O restante da temática sobre prescrição continuamos então no próximo vídeo. Até a próxima aula e o próximo vídeo sobre prescrição.